Muito bem, estamos de volta, seja bem-vindo. Este é o especial do AV parte 2, onde estamos discutindo sobre a criação da Liga de Futebol do Brasil. Se você por acaso está chegando agora e não assistiu a parte número 1, sugiro que você interrompa este vídeo e procure pela parte 1. Foi lá que a gente explicou detalhe por detalhe das discussões, conversamos sobre os principais pontos de cada proposta. E agora a gente vai trazer a inserção do Vasco em toda essa discussão. Quais são as principais vantagens de cada proposta? Será que devemos assinar a Libra ou a Liga Futebol Forte? E como são os bastidores de toda essa discussão? Por que Vasco, Botafogo e Cruzeiro resolveram criar um bloco independente e estão negociando sozinhos agora? Tudo isso e muito mais comigo, Rafa Ribeiro, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, Amir Somoge, fundador e diretor da Sports Value, e José Américo, especialista em finanças e vascaíno de coração. Tá imperdível o debate. Fique por dentro, bota na tela. Só que assim, as pessoas falam muito que a Liga Americana é comunista, né? Então, que é a maior frase errada que eu já ouvi na vida, mas eu tô aqui, queria tentar explicar por quê. O que os outros clubes que não são Flamengo e Corinthians têm que entender? A meca do capitalismo não pratica comunismo. É o contrário. Então, qual é a visão do americano? Se eu vou pegar o exemplo que eu acabei de fazer uma análise da NBA, que vale para a NFL, que vale para a MLS, que faz uma regra muito clara, tudo muito transparente. O futebol brasileiro é malandro, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Atlético Mineiro tem dinheiro externo, Palmeiras tem patrocínio inflado. Putz, vou dar um jeito aqui. O que eles falam para mim no Twitter? O Flamengo tem a Globo, então cada um tem uma desculpa. O que eles estão entendendo é o seguinte, o que é o modelo capitalista da Liga? Você dar mais condições aos mais fracos, eventualmente, como disse o PVC no início, o Flamengo vai faturar o Golden State Warriors fatura muito mais que o Denver. Não dá para comparar, são mercados diferentes. Não dá para comparar, é o dobro, só que não é por culpa da Liga. A Liga permite que no estádio, por exemplo, os patrocínios locais, fica para o clube esse dinheiro, é o patrocínio da Visa, da Heineken, esse grande patrocínio que vai ser dividido. Então, por exemplo, o Leicester, naquele período, 85% do budget dele era TV, enquanto que para o Manchester United era 35% naquele período. Então, o que nós temos que entender é que, assim, temos que ajudar o nosso Sevilha, o nosso Betis, o nosso Atlético Bilbao, porque o Flamengo vai ganhar mais vezes, o Palmeiras vai ganhar mais vezes, mas vai ser mais emocionante. O storytelling do marketing do Flamengo vai ser muito mais impactante, se matando. Mais gente vai comprar. Mais gente vai comprar, amigo. O dinheiro vai aumentar. Se o campeonato for maior, também, né? O dinheiro vai aumentar. E se o dinheiro for aumentar, no rateio, o Flamengo ganhando proporcionalmente menos, ele vai ganhar um valor maior. Porque o produto vai ser maior. Se a árvore for maior, se a árvore hoje dá 10 frutas, a árvore vai dar 70 frutas. Então você que come 10 frutas de uma árvore de 20, você vai comer 40 de uma árvore de 100. Vai comer 30 de uma árvore de 100. Você vai comer mais fruta. Só que você vai ter mais gente comendo mais fruta também. E isso vai deixar todo mundo alimentado em condição de fazer uma briga igual. Porque você está alimentado e eu também estou. Mas aí sejamos honestos, senhores. Vocês acham que esses grandes clubes, sobretudo Flamengo e Corinthians, têm esse desejo e essa visão profissional de fato? Sobretudo o Flamengo, que nesse momento... É todo mundo burro. Todo mundo pois é burro. Todo Obrigado mundo nesse país. Eu tive uma conversa de clube que eu já citei o nome aqui, não vou citar de novo, 2 dias atrás. Eu falava assim, cara, olha só, eu não devia ter feito isso, porque não é meu papel debater, meu papel é perguntar. Mas assim, é tão óbvio que assim, cara, se todo mundo ganhar mais, o projeto vai ganhar mais. Ah, não, mas o projeto não existe se o Flamengo não entrar e o Corinthians. Como? Como não? Você acha que o direito internacional, o campeonato vai ser melhor? Você não compra o campeonato inglês por causa do Manchester United. Você comprava. Hoje você compra pelo Manchester City. E o Manchester United está lá atrás. E o campeonato vale mais do que valia. O São Paulo. Não, ninguém tem. O São Paulo, por exemplo, tem muita fama,
mas o São Paulo não está com o potencial esportivo do Manchester City, então cada um vai ter seu papel ali naquele momento, entendeu? Tem que haver, é o que eu falo sempre, lembrando as aulas de matemática da escola, 1/20, o time pequeno é 1/20, o Flamengo é 1/20, se a gente entender isso como um fator decisivo, o vetor de desenvolvimento do futebol passa por esse entendimento que parece tão cruel, porque se o Flamengo e o Corinthians disserem não, vai dar aquela cisão, mas olha o potencial desse business. O Atlético Paranaense não assinou o pay-per-view da Globo, fez um ATT por conta própria. Imagina a Liga fazendo o ATT dos clubes, né? Ele fez 22 milhões. Ele fez 22 milhões de reais, Rafa. O Atlético Paranaense fez 22 milhões de reais sozinho num ATT próprio. Imagina 20 ATTs de 22 milhões. É disso que nós estamos discutindo aqui, não é o 4 milhões aqui do dinheiro da TV, entendeu? É muito maior. Se os clubes puderem, por exemplo, qual é o grande desafio dos clubes? Que o sócio-torcedor será contemplado. Legal, vem cá, sócio-torcedor, você tem acesso ao pay-per-view aqui gratuito, porque hoje o pay-per-view tem todo um trâmite, você tem que assinar a TV fechada para ter o pay-per-view. O pay-per-view que o Atlético tem é um pay-per-view direct to consumer. A Liga pode ser assim, a NBA, voltando, fez o NBA League Pass, quer dizer, cada clube tem que entender que sozinho eles não sabem fazer tudo isso que eu estou falando aqui, é difícil. É a Liga que tem essa capacidade técnica, inclusive, e também potencial comercial para atrair esse dinheiro todo, não só da TV. Eu acho que o XP e o BTG, eu até falei, saiu uma matéria essa semana da Neofeed muito legal, com alguns comentários meus. Interessante. Eu falei o seguinte, XP e BTG falham ao não explicar ao mercado, não o dinheiro da TV, os outros recursos novos que podem ser gerados rapidamente com uma Liga em operação. Afá, eu vou abandonar vocês, porque eu vou entrar no ar. É isso que eu ia falar. 5 minutos, você tem que marcar ali. Você tá com horário. Rapidamente, para te liberar, PVC. A gente veio, né, no nosso jargão jornalístico, a gente fez o lead, né, a pirâmide invertida. Vamos desaguar aqui no nosso Vasco, vamos desaguar aqui no nosso objetivo do canal. Como é que você vê estrategicamente a posição do Vasco? Qual você acredita que deveria ser a melhor postura e como você acha que vai se encaminhar nas suas apurações e, logicamente, no seu fim jornalístico, o Vasco em todo esse imbróglio e nessa definição da nova Liga? O Vasco não informou a Libra que está fora da Libra, mas a Libra sabe que está fora. Tanto que a Mubada ela fez o plano para 15 clubes e não para 18. Certo? Então, o Vasco não informou a Mubada, mas a Mubada sabe que o Vasco está fora. O Vasco está numa posição como Cruzeiro e Botafogo, de um bloco independente nesse momento e vendo o movimento da Liga Forte. Para entender o que vai acontecer, porque ali tem um movimento que pode ser mais favorável aos clubes de média renda, né? Como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo. O Vasco e o Cruzeiro não informam que saíram, como o Botafogo informou. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e que ele precise voltar. Então ele não precisa se colocar, se comprometer dizendo eu saí. Não, eu saí, depois eu peço arrego e volto. Não, ele não precisa fazer isso. Ele não fez isso. Mas ele está no movimento indo em direção à Liga Forte. Não importa ter Liga Forte de um lado e Libra do outro. Precisa ter uma liga. E a gente está muito perto de ter uma liga de 39 clubes com o Flamengo fora. Ou com o Flamengo dentro, com 40 clubes. Por quê? Porque todo mundo está andando na mesma direção de entender que o mínimo garantido é a única coisa que realmente... Tem outras arestas, pequenas. Todas as outras você acerta. A questão central é a do mínimo garantido. A Leila Pereira já falou numa reunião, a gente faz a liga de 39 e deixa o Flamengo fora. E se não acontecer isso, o que vai acontecer... é uma possibilidade, não é um fato. É que o Flamengo vai negociar separadamente. O Flamengo dentro da Libra vai se separar da Libra para negociar separadamente. Então, o Flamengo pode ser o cara que desagregue a Libra de uma vez por todas. O que vai acontecer? Formar uma liga sozinha, de um lado, negociar a liga. E se o Flamengo quiser negociar sozinho, e se o Flamengo entender que vai ganhar mais sozinho, parabéns ao Flamengo. Não tem problema nenhum. Os outros não vão ganhar mais sozinhos. Os outros vão ganhar mais num bloco único. O Campeonato Brasileiro vai perder valor se tiver mais do que um bloco. O Campeonato Brasileiro vai ter valor se tiver um bloco, se for uma liga.
de 40. Se tiver que ser de 38, sem Corinthians e Flamengo, vai ser uma perda de valor razoável. Se eles entenderem que eles vão ganhar mais sozinhos, eles vão ganhar mais sozinhos. E a gente vai ver o tempo que vai dizer. Mas mais mesmo vai ganhar todo mundo junto. O Vasco está numa posição correta. O Vasco fez as contas e entendeu. E neste momento, vale mais não estar junto com a Libra. Mas ele não está informando isso. Ele pode fazer outra conta depois e não tem comprometimento nenhum. Paulo Vinícius Coelho, bom, você sabe encontrar o PVC pelas mídias sociais, da Parrot, nas coberturas de Libertadores, Campeonatos Sul-Americanos, estava lá em Istambul na final da Champions, e já deixo o convite para voltar aqui ao Atenção Vascaínos em outras oportunidades, comentando sobre o tema da nova Liga do Futebol Brasileiro, mas também sobre outros assuntos. O Atenção Vascaínos está franqueada a sua visita. Obrigado, PVC. Beijo, amigo. Obrigado. Zé, desculpa, eu falei demais, hein? Valeu. Tamo junto. Valeu, você pode, pô. Com você. Obrigado, Paulo Vinícius Coelho, que abrilhantou aqui com as suas informações e, claro, com a visão mais jornalística sobre esse assunto. Agora, Zé, como é que você avalia a posição do Vasco? Como é que você está percebendo os movimentos que o Vasco, o futebol do Vasco, tem tomado nessa direção? Você está com o PVC? Foi um movimento estrategicamente interessante nesse momento? Fazer aqui o que a gente fala de uma avaliação mais, no jargão financeiro, olhou o trade-off e falou, opa, talvez seja melhor a gente fazer aqui um freio de arrumação. Como é que você enxerga? Esse ponto que o PVC falou, do clube ganhar um pouco mais, né, nominalmente, né, você sai de X para X mais 1, mas a diferença para os competidores aumentar demais, foi uma coisa que me chamou muita atenção no início. A primeira análise que eu fiz, que acabou virando um fio assustadoramente grande. Maravilhoso. Quem leu aquilo merece uma medalha, né? Que ele foi até o final, eu falei, pô, você merece uma medalha aqui por eu ter resistido tanto. Porque eu quantifiquei esse efeito. Eu criei um termo chamado competitividade e eu medi essa diferença. Porque a discussão toda, o futebol, ele é muito curto-prazista, né? Ele pensa só no curto prazo. E o curto prazo é o fluxo de caixa. Aí eu vou ganhar um pouquinho a mais, eu me jogo na linha do treino, quero saber, né? Eu falei, caramba, mas o camarada tá te dando um fluxo de caixa um pouco maior, no caso da Libra, e isso vale para alguns clubes só, tá? Porque para a maioria, os clubes médios, a futebol forte, paga muito mais do que a Libra, mesmo no fluxo de caixa. Mas você tá entregando todo o teu futuro, são 50 anos. E quando eu fiz a conta eu fiz para todos os clubes, quando eu fiz pro Vasco, eu falei, cara, eu fiz o valuation desse valor, né? Eu tracei um fluxo de caixa de 50 anos, arbitrei algumas coisas, super conservador, e calculei o valor presente. Era o valor presente. Trouxe o valor presente, maior, né? O valor presente era maior do que a 777 pagou no Vasco. Falei, cara, qual o sentido disso? Você está abrindo mão de mais do que o valor do clube nesse contrato. Então, assim, a Libra era uma aberração financeira, uma aberração econômica desde o D0. Eu falei, cara, eu tenho que dar transparência a esse negócio, porque ninguém fala desse negócio. O PVC é um dos poucos jornalistas que trazem uma informação imparcial, vamos dizer assim, uma informação neutra sobre o assunto. Alguns outros que eu percebo, parece que tem sempre um viés, uma coisa meio desagradável. Até eu nem fico falando porque... Mas eu falei, preciso dar divulgação nisso. E ainda tinha, quando eu fiz a conta, não tinha o mínimo garantido, claro. Falei, olha, existe um fundo de compensação aqui para Flamengo e Corinthians, mas eu não tenho como calcular porque não tem nenhuma informação pública que me diga qual é o valor. Então isso não está incluído. É pior do que isso aqui. Isso aqui é um cenário positivo, porque ainda vai entrar com o mínimo garantido. E a raiz de toda encrenca está na audiência. E aí você dá um duplo clique na audiência, você percebe que tem outro debate importante ali que não foi considerado, que é o efeito da lei do mandante. Como o Amir falou, cara, cada um tem 19 jogos. Se você sair da liga e for para chuva vender os teus direitos, tu tem 19 jogos para vender. 19 jogos em casa, semana sim, semana não, né? Que vai competir com o teu sócio torcedor, porque quem vai comprar, tu só vai comprar os jogos em casa, que o camarada já paga o sócio torcedor para ver no estádio. Cara, é receita comendo receita, você joga dinheiro fora, você rasga dinheiro. E pro Flamengo ganhar a mesma coisa que ele ganha hoje, ele teria que vender cada jogo a 13 milhões de reais, cara. Não existe isso. Esse valor é absolutamente irreal, né? Falei, caramba,
Vou calcular isso. Aí calculei a audiência efetiva. E aí eu cheguei numa situação curiosíssima. Observa, por exemplo, imagina que nós 3 aqui criamos um clube de futebol novo, né? O Atenção Vascaíno de Futebol Clube, cansamos dessa maluquice do Vasco, criamos o Atenção Vascaíno de Futebol Clube, a gente não tem torcida nenhuma, ninguém compra pacote nenhum de nada nosso, ninguém vai aos nossos jogos, mas a gente vai disputar a Série A. Sabe quanto de audiência a gente tem? 3% do total. Essa é a audiência, por exemplo, do Cuiabá, que não é um caso de 0, ok? Mas é um caso muito baixo de venda de pacote, é um clube novo e tudo mais. Mas a gente, com 0 torcida, teria 3% de audiência, porque a gente rouba a audiência dos 19 outros clubes que jogam com a gente na nossa casa. Então, quando você calcula a audiência efetiva, os números, o Flamengo, por exemplo, tem 10% do total, 10,7%, usando os números da Libra. Eu peguei a audiência que a Libra informou e recalculei usando, olha, quando eu jogo em casa é minha, quando eu jogo fora é do outro. E aí, 3% tem um clube com nenhuma. E aí eu fiz uma simulação. E se Vasco, Cruzeiro e Botafogo deixassem a Libra, olha, foi uma parada meio profética, né? Mas foi uma profecia pela metade, né? Vamos supor que Vasco, Botafogo, né? Vasco, Botafogo e Cruzeiro saiam da Libra e vão para a LFF. Como é que fica a distribuição de audiência efetiva? Fica 50-50. Ela fica exatamente igual, porque a audiência efetiva é um rouba-monte, né? Você tira de quem tem muita, porque ele faz jogo fora de casa, e você entrega para quem tem pouca. E quando você olha os números de audiência, a métrica de distribuição de audiência da Futebol Forte, ela é bem alinhada com, assim, não sei se foi acidental, se foi pensado, o fato é que a rampinha de audiência, de percentual por engajamento, que é o pacote lá de audiência da Futebol Forte, chega muito perto desses números de audiência efetiva. Então tem uma coerência econômica naquele número. Ele pode ser ajustado, pode ser refinado? Pode, mas ele está muito mais perto da realidade econômica do que está o número da Libra, por exemplo, né? Só o perigo da audiência, por exemplo, o Atlético Mineiro dá audiência, mas ele tem um investimento pesado externo que faz dele um time mais competitivo. O outro tem um investimento, que nem o Palmeiras tem um patrocínio 3 vezes maior. Então a audiência está literalmente ligada, nesse momento ao futebol brasileiro, à discrepância entre os valores entre os times, porque nós estamos fabricando audiência. Desculpa, eu sei que o pessoal vai ficar chateado, mas assim, se o Vasco estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão na Série A audiência do Vasco vai explodir, nós sabemos disso. O brasileiro... mas o Flamengo tem uma audiência... Quando o Flamengo caiu no Brasileirão, o Atlético Mineiro foi campeão, saiu um monte de matéria. Atlético bate Flamengo nas redes sociais. Atlético no brasileiro é ligado a resultado. E o resultado no Brasil está ligado a investimento financeiro. Porque o que nós estamos falando aqui? Eu de novo remeto, porque eu gosto de remeter os exemplos reais. O Dallas Cowboys é o time mais rico da NFL. Não vai para o Super Bowl desde a década de 90. Não vai para o Super Bowl. O clube mais rico. É como se o Flamengo tivesse há 20 anos na fila. Por que isso é possível? Porque outros times com o mesmo recurso fizeram melhor. Então, se o Flamengo está usando scouting, está usando tecnologias de drone, está usando análises preditivas, e o Cuiabá, com o dinheiro da Liga, não pode usar esse dinheiro. O Flamengo vai ser campeão por mérito. Agora, vamos lá, o nosso Independente Del Valle, que seria o Fortaleza, vamos dar um exemplo, está sendo mais eficiente com menos recurso. Se você der mais 30, 40 milhões ano para o Fortaleza, que seria essa a grande discussão, fazer com que um clube de 35 de TV vá para 70, 80, né? E aí sim o Flamengo vai ter que entender que ele vai ter um co-irmão mais potente e ele vai ter que ser mais eficiente. Os gigantes europeus, Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid é muito competente. Financeiramente ele é sólido, desportivamente. Essa história que o Real Madrid contrata milionários, ele é a base da seleção espanhola junto com o Barça. Ele tem uma categoria de base que está sendo usada além dos Vini Júnior e Rodrigos. Então o que acontece? O Real Madrid é um exemplo do Flamengo. O Flamengo quer ser igual ao Real Madrid? Siga os passos, tenha solidez, mas o Real Madrid não acha ruim que o Sevilha e o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid ganhem mais. Por quê? Naquele momento, hoje ele acha. Naquele momento tinha uma consciência de que perdeu a graça. A La Liga, ainda que hoje também não tenha muita graça, hein? Era muito pior. Então eu acho que nós não podemos incorrer no erro
do que aconteceu. Então, o que está sendo colocado claramente é, quando o Clube dos 13 acabou, Rafa, houve essa questão, aumentou totalmente os valores, só que a discrepância aumentou. Aquele famoso, se você não arruma o desequilíbrio social de um país, cada vez que enriquece mais, enriquece os ricos, não enriquece a todos. Então eu acho que chegou a hora de a gente pensar mais como Suécia, mais, né, como Finlândia, do que simplesmente ficar nesse capitalismo selvagem, que até os americanos, que eu estou dizendo aqui, se preocuparam com isso. Então eles têm na MLS hoje mecanismos que na NBA não tem. A MLS criou, né, algumas ações para levar o Messi, porque senão não prospera. O americano também é inteligente ao ponto de perceber que o modelo NBA não funciona no soccer. Mas o conceito da liga, sendo ela a Premier League, La Liga, o NBA, o NFL, é o mesmo. Cada time tem um pedacinho, é dono desse negocinho, que esse negocinho vai virar um negocião, porque, de novo, nós estamos falando, mas o valor do Campeonato Brasileiro é os 2,2 bi, 5 bi no total, com 35% a menos de receita por causa do estadual, com a CBF dificultando ao máximo que os clubes se desenvolvam, sem nenhuma visão de produzir conteúdos, porque assim, nós estamos tratando o mercado como se fosse década de 90, anos 2000. Hoje, 70% dos jovens têm um time europeu. Se você não tiver mais o conteúdo brasileiro para esse jovem, é que nós estamos falando para um público de 40, 50, 60, mas o de 18, que é NBA, que é NFL, que é Premier League, que é La Liga, como é que faz se o mercado não responder? Te dou um exemplo, o licenciamento dos clubes caiu muito com a ascensão dessas marcas internacionais, de uma La Liga, de uma Premier League. O Cristiano Ronaldo e o Messi é que faziam as marcas de caderno terem vontade de fazer licenciamento, não os jogadores brasileiros. Então, só para finalizar, é a salvação do futebol brasileiro, esse pensamento coletivo de um 20avo de uma liga de 20 times e de uma liga que tem uma Série B muito potente, porque o que a gente percebe em todas as ligas? Os investidores, quando acharem muito caro comprar os times da primeira divisão, começam a migrar para a segunda divisão. Então a segunda divisão cresce em valor. A Championship se perdeu nesse processo porque não tem tanto controle financeiro, que é a segunda divisão inglesa. Todos os clubes estão endividados porque vivem do Eldorado da Premier League. Então ter uma Série B organizada é fundamental para não perder o controle dos malucos gastando o que não podem para chegar na primeira divisão lá do Brasil e equilibrar as finanças. Então a gente tem que pensar, como eu falo, sistêmico. Não é momentâneo, é sistêmico o pensamento para uma liga. E essa profissionalização do futebol brasileiro é algo fundamental para a sobrevivência do negócio esportivo. O consumo de conteúdo mudou, as marcas elas estão se internacionalizando. Rapaz, agora me faltou. Internacionalizando. Cada vez mais, assim, a gente percebe o futebol brasileiro absolutamente no passado. O Brasil não consegue se expandir para fora dos limites da América do Sul, mesmo tendo um futebol cada vez mais competitivo e que de melhor qualidade, melhorou nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Mas na minha opinião, e aí uma visão somente de quem vive o futebol do ponto de vista jornalístico e também da paixão do torcedor, é que o momento em que essa discussão se implementou, ele não foi tão bom, porque a gente tem o maior clube do Brasil em termos de número de torcedores, ganhando tudo, com a maior arrecadação. Então, ele hoje, aspas, é o dono da bola. Então, ele não está querendo brincar com outros possíveis jogadores, com outros possíveis amiguinhos que podem ficar fortes e fazer com que ele não ganhe mais de 4-0. E, quem sabe, ganhe de um 2-1 ou perca eventualmente algum jogo. Mas isso é uma visão absolutamente pequena, uma visão tacanha, dos dirigentes, pensando somente nesse problema. E mais, no caso do Corinthians, ele também fica vulnerável nessa situação, porque o Corinthians vive uma grave crise financeira e está absolutamente fadado a mergulhar cada vez mais nessa dificuldade pela necessidade de entregar resultados esportivos por uma dívida imensa que contraiu com o novo estádio e, logicamente, essa conta não fecha. Então, a chegada da Liga trouxe os dois maiores clubes numa posição de opostos. Um querendo e não ligando muito. Pelo contrário, querendo mais é que as coisas continuem como está, porque ele está brincando, deitando e rolando. E o outro desesperado, precisando de algum dinheiro, querendo assinar com o primeiro que aparecer. Então, essa combinação faz com que a negociação trave.
faz com que essa visão mais profissional seja quase uma utopia no futebol brasileiro. Mas querendo encaminhar aqui a nossa discussão, trazendo mais uma vez aqui o viés vascaíno. Amir, como é que você enxerga o Vasco nesse processo? Mesma pergunta que eu fiz para o PVC. E como você acha que vai se desenrolar? E uma dúvida que eu tenho, estrategicamente, o Vasco Futebol, a gestão da SAF, ela talvez não está tendo uma posição pouco proativa nessa discussão, ou é melhor realmente ficar, deixa eu ver como é que tá, para ver como é que fica? Porque para mim, acho que falta uma postura um pouco mais protagonista nessa discussão, porque afinal, o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. Pois é, nós temos ali no topo Flamengo e Corinthians nessa posição bem clara, aí teríamos Palmeiras, São Paulo e Vasco, serão os três gigantes. Não faz sentido esses clubes não estarem alinhados, porque os seus interesses estão intimamente ligados. Então, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Palmeiras são maiores do que Flamengo e Corinthians. Então, esses clubes deveriam estar unidos, não ter esse bairrismo, que tem um pouco de bairrismo aí, né? Os paulistas, os cariocas, os mineiros. Então, isso está errado porque o problema do Cruzeiro é o mesmo do Grêmio. O problema do Vasco é o mesmo do Palmeiras, é não permitir que haja uma discrepância. É que o Palmeiras está nesse momento bom, então fica difícil você falar o Vasco e o Palmeiras, mas pense o seguinte, vamos supor que o Vasco se organize, em 2 anos está no topo, e o Palmeiras não apoiou o Vasco não vai apoiar o Palmeiras e fica nessa coisa sem fim, né, que é ninguém apoia ninguém. Então eu acho que a presidente do Palmeiras está certa, só que, por exemplo, eu falo as verdades, né, então dói. Ela não pode liderar o processo. Por quê? Ela inflou o balanço do Palmeiras com patrocínios superfaturados que na Liga seriam um dos pontos fundamentais a ser discutido. Então, por exemplo, o que faz Atlético Mineiro, o que faz Palmeiras, o Vasco deveria estar preocupado. Então, qual é o grande problema hoje? Cada um tem vitória única e exclusivamente. E o Vasco, que não está ganhando, vamos dizer assim, poderia liderar o processo que eu acho que aglutinaria muitos interessados nessa linguagem da verdade, da gente reduzir efetivamente a discrepância, porque se cada um assinar individualmente e fizer o seu ATT, vai vender para quem? Para o seu sócio-torcedor? Porque, no fundo, quem é o consumidor fiel de um clube? O sócio-torcedor. Só que o sócio-torcedor tem bolso limitado. Você não pode depender do sócio-torcedor, né? É o que foi colocado aqui. Não pode haver uma canibalização de receitas, você tem que adicionar novas receitas. Então, o que eu sinto? Eu sinto que o Vasco poderia ser esse nome, ele é uma SAF, assim como o Botafogo, assim como o Cruzeiro. Eu acho que esse alinhamento de SAFs que não aconteceu para os próximos, agora tem Curitiba também, deveria estar sendo discutido. Eles poderiam trazer elementos que nem a 777 é dona de um pedaço do Sevilha, de um pedaço do Genoa. O Textor é dono do Lyon, pedaço do Crystal Palace. Eles sabem como as coisas funcionam. Trazer essa inteligência, não deixar o BTG ou o XP pautarem o que é certo e errado. Porque o que é certo e errado é fazer sozinho. É falar BTG e XP, eu. Se fosse contratado hoje dos clubes, falaria para eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a liga nós, a gente entrega para o BTG e para o XP uma proposta para daqui a 2 anos. Organizamos, o Curitiba fez isso, né? O Cruzeiro vendeu na Bacia das Almas, o Curitiba fez uma recuperação judicial, sofreu, não quis pensar no imediatismo, porque ele não tinha vida sem a recuperação judicial, e foi vendido no maior valor até agora de uma SAF, um clube que vale bem menos do que foi vendido, tá? Então, houve ali uma conjunção de fatores, a XP estava envolvida nessa negociação. Isso é o Curitiba. Imagina o Vasco, o Curitiba e o Palmeiras, todos organizados, organizando uma liga e chegando nesses investidores, ou qualquer outro investidor, e falando, vem cá, agora, olha o que nós temos aqui. Produção de audiovisual, estádios lotados, que é bom lembrar que os estádios estão vazios, na sua grande maioria, tirando os grandes clubes, que estão no topo da tabela. De novo, estádio lotado, time performando. Então, a gente vai lotar estádio se eles tiver uma liga promovendo a competição, porque a CBF nunca nem promoveu a primeira rodada do Brasileirão, que vem depois de um puxadinho de 3 meses e meio de estadual. Então, o que eu estou sentindo? Eu sinto que se um Vasco, um Cruzeiro, um Grêmio, um Inter tem a coragem de liderar um processo desses gigantes do futebol brasileiro, que não estão sendo contemplados, como foi bem colocado aqui, aceita essa proposta de 3-1, não. Eu quero começar do zero uma nova história, porque agora é a hora da nova história. E se for fazer sem Flamengo e Corinthians, o que tende a acontecer? Os patrocinadores vão pagar pela Liga,
sem Flamengo e Corinthians, e a Liga é um produto acabado, que tem muitas entregas, e vai aumentar o dinheiro do Santos, do Cruzeiro, do Grêmio e do Vasco. Por quê? Você vai ter que dividir com 2 a menos. É para dividir em 18, e não achem vocês que vai perder tanto valor assim sem Flamengo e Corinthians, porque o Corinthians é eliminado da Libertadores, e a Libertadores segue adiante, com o mesmo valor a ser dividido por outros clubes. O Independente Del Valle, que tem um orçamento do social do Corinthians, vai receber o dinheiro que era para ir para o Corinthians. Então, isso tende a... Outro ponto que eu queria fechar, patrocínios. Ficam essas camisas todas poluídas. A Liga pode estruturar que vai ter os patrocínios, ela compra o espaço restante, paga para os clubes, né, em valor de premiação, e organiza e cresce os patrocínios. De repente, um Vasco pode estar amanhã com um patrocínio de 25, 30 milhões. Por quê? O Vasco da Gama, de novo, depois do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, seria o patrocinador, o time com o maior patrocínio. Então, para resumir, o Vasco tem uma chance de voltar a ser o gigante do futebol brasileiro junto com os demais. Porque individualmente o Vasco já sabe que essa luta está perdida. Então, seria muito importante, na minha opinião, como eu citei, esses clubes que estão logo embaixo do Flamengo e Corinthians se unirem e se alinharem num discurso de ganho de receitas maior nessas outras frentes, que eu acredito, tá? Que outros produtos podem ser até mais valiosos que a TV, porque tem uma crise, porque todo mundo quer streaming, e o streaming diminui o tamanho do mercado. Vê o Paulistão, quando estava na Globo, quanto valia, porque ficam falando que é o recorde de engajamento no YouTube, mas o YouTube não paga o que pagava a Globo. E o YouTube fica com a receita publicitária, né? Então, de novo, é uma oportunidade única de a gente discutir novas fontes de renda que nunca foram criadas por meio da união dos clubes. Sozinho, cada clube vai fazer um pouquinho. Unido, eles valem hoje, segundo o nosso estudo, top 20 clubes, 7,5 bi em faturamento, 6,1 bi sem jogador. Quer dizer, 6,1 bi na draga, o estadual. Tá barato, então, esse valor, né? Tá de graça, na minha opinião. 5 bilhões pela Liga Brasileira, que não existe e que está toda deflagrada dentro desses problemas estruturais do futebol brasileiro, está de graça e faz sentido. Esses grupos querem o quê? Executar lucro, não querem melhorar o desempenho esportivo do futebol brasileiro. O fundo que está comprando 20% de um negócio pensa no lucro, eu entendo. E nós daqui do lado de cá temos que pensar no desportivo, na criação de valor para a indústria, no desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro, quadrinhas de futebol nas comunidades, distribuição de bolas, capacitação de professor. Então, a Bundesliga e a Federação Alemã conjuntamente que fizeram aquele projeto incrível que deu no 7-1 e que deu no tetra deles. Então, a gente tem que pensar, de novo, de forma estruturada, não de forma individualizada. Zé, como é que você vê estrategicamente o Vasco colocado nesse papel e como você acha, mesma pergunta, que vai se desenrolar essa história? O Vasco tem uma posição estratégica de negociação melhor do que estava, como você bem observou, quando aderiu, fez lá o protocolo de intenções com a Libra no início, enquanto era associativo. Como é que você enxerga hoje o momento, acho que institucional do Vasco para negociar e sentar-se à mesa? É possível liderar um processo como o Amir bem levantou a bola? Assim, a tua pergunta do protagonismo é ótima, porque eu esperava muito mais protagonismo do Vasco, né? Não só porque a 777 é dona de 6 clubes, mas porque você entra no organograma da empresa, ela tem uma pilha de empresas de streaming, de mídia, do que for, né? Associadas de avião, pô. Não, mas eles são donos de várias empresas de mídia, então tinha que ser protagonista nesse debate, e você simplesmente não ouve Vasco, né? O Vasco ganhou alguma manchete agora porque se afastou do bloco sem romper formalmente com o bloco. Então, assim, eu esperava muito mais aliás, eu esperava protagonismo em tudo, para ser sincero, né? A única ruptura formal que o Vasco teve desde a SAF foi o CNPJ, porque todo o resto tá igual, rigorosamente igual. Não tem uma análise de dados decente, não tem um scout decente, não tem... Cara, assim, se for falar de Vasco é curto prazo no Vasco não dá para pensar, você fica maluco. Por isso que eu fico buscando pautas de longo prazo. Se eu for olhar o curto prazo, eu fico doente. Então, pensando no longo prazo, o Vasco realmente mudou naturalmente o perfil financeiro do clube. Ele consegue pensar além do prato de comida, né? Diferentemente de outros clubes que estão no aperto do curto prazo, no aperto do fluxo de caixa. Perfeito. E aceitam entregar o futuro, entregar o longo prazo
por um bônus de assinatura do que for, porque o cara precisa pagar os salários do mês, o Vasco não está nessa situação. Então ele consegue parar e olhar o quadro geral com mais clareza. Daí esse movimento que eu esperava ele há muito tempo e de dar um tempo nessa história da Libra, porque ela é absolutamente sem qualquer fundamentação econômica, e pensar no futuro. Pode ser um terceiro bloco? Pode. Pode haver uma fusão com a Futebol Forte? Pode. Sim, porque não tem muito... Você pode ter um modelo que você não precise vender os 20%, que eu acho ideal, né? A venda desses 20%, o clube que não vender esses 20%, que pudesse não vender, porque até aqui essa venda é obrigatória, né? O clube que não vendesse esses 20%, ele ia garantir uma receita adicional em relação a todos os outros. O camarada vende, né? O cara vende os 20%, pega lá 200 milhões, ou 10, num monte de jogo. Ou 10%, por exemplo, guardasse 10%. Ou vender um ticket menor, um equity menor, porque aí, olha que loucura, o cara pega essa grana, gasta no curto prazo, comprando o jogador, não sei o quê, tem aquele voo de galinha, e depois fica recebendo 80% pro resto da vida. Quem não fizer esse movimento vai ganhar 25% a mais do que ganharia. Ele reduz a diferença pro resto em 1/4 do que ele ganharia. É muita grana no meio, assim. E eu, sinceramente, eu fiz essa conta, era a única que eu não tinha feito ainda, eu fiz hoje de manhã. A taxa de desconto embutida nessas antecipações, eu usei os números da Libra de 12,5%, né? Essa antecipação que eu estou oferecendo agora por 12,5%. Eles ofereciam 4 bi por 20%, aí os clubes foram saindo, eles reduziram o valor da liga caiu, né? Eles, ao invés de oferecer os 4 bi iniciais, estão oferecendo metade disso, e os direitos não caíram metade, né? Caiu de 20 para 12,5. Então ele está oferecendo metade da grana por mais da metade dos direitos. Eu fiz essa análise para os clubes e vi que a taxa de desconto é na ordem de 20% ou mais, né? Não faz sentido o Flamengo vender esses direitos com uma taxa de desconto de 20%. Ele se financia muito mais barato que isso. Não, e ele é superavitário, ele não precisa nem se financiar. Não faz sentido o Palmeiras vender, entendeu? É loucura financeira, não faz sentido, né? Mas, enfim, não sei se tem outros interesses, né? A lógica da discussão não pode ser financeira porque enquanto o Vasco ou o Corinthians estão numa situação, o próprio Fortaleza, eu tenho uma relação ótima com o Fortaleza, ele foi case no nosso estudo, o Fortaleza está faturando quase 300 milhões com 30 milhões de dívida. Esse é o modelo que a Liga vai pegar, vem cá Fortaleza, vamos fazer o seguinte, o Flamengo não é padrão, não tem nenhum outro Flamengo, né? Mesmo o Vasco ou mesmo o Corinthians estão com dificuldade de se comparar ao Flamengo, o próprio Palmeiras está vivendo esse paraíso, vamos supor que o Abel vai para a seleção, estou aqui fazendo, né? O Abel vai para a seleção e o Vasco vira o novo Flamengo que perde o Jorge Jesus, né? Então, o que eu quero dizer? O futebol é cíclico. A Liga traz sustentabilidade para que esse futebol não dependa de voo de galinha, de crise, por exemplo. Chegou a crise financeira nas ligas, igual chegou aqui para nós. Só que não ficou implorando para a CBF, CBF, vem cá. A FIFA abriu a burra para as federações, a Liga abriu a burra para os seus clubes membros, por quê? Era uma situação catastrófica. Então, de novo, na hora do bem bom é bom ter a Liga, na hora do apuro é bom ter a Liga. Então, se a gente criar esse conceito que a FEBRABAN provou ser possível, a Fiesp, a Fierge e todas as CNI, não faz sentido a Votorantim ir lá brigar por ela. Vai a CNI, que representa o PIB industrial brasileiro. Eu acho que nós somos bons nisso. Nós só não conseguimos fazer isso no futebol. O vôlei está conseguindo, o basquete já conseguiu, até o futsal conseguiu, e o futebol, que representa o único esporte realmente economicamente viável do Brasil, perdendo oportunidade. Saiu um novo estouro da Deloitte, Rafa. Ela voltou da pandemia, acabou. Então agora as Big Five Leagues estão num nível tão elevado, que é o caso especialmente da Premier League, que não tem como a gente competir com ela. Mas, por exemplo, hoje, de novo, na draga do futebol brasileiro, nós faturamos 1,4 bi de dólares sem venda de jogadores, só considerando as receitas operacionais. A França, que tem o PSG super inflado, agora chegou em 2 bi. Nós estamos com um câmbio assim colado na França. É isso que os clubes não entenderam. Esses investidores sabem, mesmo acesso ao estudo da Deloitte que eu. Eles olham e falam, nossa, um empurrãozinho aqui, a gente já passa a França, a gente já cola na Itália. Por quê? Porque é óbvio que a Itália está vivendo um apogeu.
mas o Brasil nem começou. O gigante adormecido do futebol brasileiro acordando, o Vasco vai se beneficiar, o Cruzeiro vai se beneficiar, e o Avaí, quando chegar na primeira divisão, tem que se beneficiar, e o Cuiabá, que não tem capacidade, vamos supor, como foi bem dito, para ser um Flamengo, vai ter ajudas da Liga. Por exemplo, eu fui numa palestra uma vez que tinha uma mulher da Premier League falando sobre a questão das ações sociais da Premier League. Ela não ajuda o Manchester United. Aquele projeto lá que a Premier League investe é para o Southampton, para o Wigan, porque esse clube tem menos capacidade técnica e gerencial. Então, não dá para o Flamengo falar, eu quero para mim. Eu quero para mim. Não. Deixa fluir essa riqueza que vai ser gerada também para os menorzinhos, porque essa visão coletiva vai mudar o futebol brasileiro para si, ou não, né? Senhores, o debate é maravilhoso, a gente vai ter ainda outras discussões, muitos assuntos estão acontecendo e no decorrer da semana, sem dúvida, a gente vai ter notícias em relação à Libra, a Botafogo, Vasco, Cruzeiro, a essa disputa de Flamengo e também, claro, na Liga Futebol Forte, que tem os outros clubes, Fluminense, Internacional e Atlético. Bom, a gente precisa encerrar, já estamos aqui há mais de uma hora, quase 1h30 em debate, queria agradecer demais, primeiro ao PVC, que esteve já com a gente, e segundo ao Amir Somoge, repito, sócio-diretor da Sport Velho, uma das principais empresas que entendem os negócios do esporte. Estou colocando de uma maneira muito simplória até. Sport Velho faz um trabalho muito maior em relação a isso. Amir, obrigado demais pela sua participação e, poxa, volto sempre. Precisamos conversar mais. Rafa, obrigado. Zé, é um prazer. Vou acompanhar mais suas postagens, ficar de olho. E contem comigo sempre. O meu objetivo aqui é disseminar esse conhecimento de forma independente, sem viés. Eu tenho acompanhado a matéria que tem saído aí. Parece que tem cara torcendo, como se fosse time de futebol para uma ou para outra. Tem que acabar com isso e concentrar num único objetivo. Não existe muita invencionice. É fazer bem feito pela primeira vez algo que, de novo, a Premier League foi feita em 92, Copa União em 87. Nós já fomos inovadores e pioneiros. Perdemos, eu acho que essa capacidade de ser inovador. E vamos voltar a ser com a união coletiva dos clubes. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Valeu. José Américo, vascaíno, claro, assíduo aqui no Atenção Vascaínos, mas um super especialista em finanças e um dos mais influentes hoje no Twitter em relação às finanças vascaínas e toda essa conjuntura que hoje vivemos com a nova era do futebol do Vasco. Obrigado demais por emprestar o seu conhecimento aqui pra gente, viu, Zé? Volte sempre. Obrigado, Rafa. Foi uma satisfação participar mais uma vez aqui do programa. É um prazer aí te conhecer, Amir. Não acompanhava, vou ficar mais ligado na tua produção. E é isso, precisando, a gente está por aí. Coloca o Zé aí na sua lista, Amir, com ótimas e sempre fresquinhas informações sobre os negócios do futebol e do esporte de maneira geral. E para você que esteve com a gente, obrigado demais, deixe o seu like, inscreva-se aqui no Atenção Vascaínos, você vai ter a programação aí do nosso canal durante toda a semana, aproveite também para clicar lá no AV+, o canal 2 aqui da nossa plataforma, e você já sabe que falou de Vasco, falou de Atenção Vascaínos. Precisamos melhorar, vamos ver, esse time tem que contratar. E a gente volta numa próxima. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. E até já, valeu. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!